Samuel, independentemente do que você tenha a assinalar sobre a expansão fiscal e o resultado disso no crescimento do PIB anunciado pelo IBGE, eu gostaria que você abordasse a questão do investimento. Os números sugerem que a taxa de investimentos, pelo menos aquela formação bruta de capital fixo, registrou positivamente também acima das expectativas. Que importância isso tem no quadro geral? Olha, cresceu bem, né? Se eu comparar com o segundo trimestre desse ano, com o segundo trimestre do ano passado, cresceu 5,7%. Mas, na verdade, o IBRE, o FGV IBRE, tem lá um boletim, ele esperava um pouco mais. Por quê? Porque a gente sabe que esse crescimento, uma grande parte dele, é máquinas, né? Absorção de máquinas. E as pessoas controlam, a gente sabe quanto que a gente importou de máquinas, esses dados já tem, a gente sabe qual foi a produção de bens de capital. E a gente sabe que muita coisa disso é máquina. O número é bom, é um sinal de que a indústria está se renovando, mas tem um efeito base aí que às vezes engana. O que é isso? Em 22, teve o último ano antes de uma mudança de padrão energético de caminhões, né? Depois, acho que a partir de 23, entrou um novo padrão de motor, de emissões, um motor mais caro. E quando ocorrem essas mudanças, tem em geral uma antecipação de investimento em caminhões. Caminhão é uma parte grande dos bens de capital do Brasil. A gente sabe que a nossa matriz de transporte ela é muito rodoviária. E, portanto, o ano passado, a absorção de caminhões veio anormalmente baixo. Então, uma parte desse crescimento do investimento esse ano, principalmente de máquinas, evidentemente, é uma reversão, uma normalização da absorção de caminhões depois dessa transição. Então, o efeito é bom, é um sinal positivo, é um primeiro sinalzinho que a gente tem de recuperação da indústria, mas eu continuo achando que a dinâmica da economia brasileira é insustentável. E uma estatística que a gente pode olhar, que mostra isso muito bem na direção do que o Sérgio falou, se a gente olhar, né, o crescimento no segundo trimestre, que foi 1,4% contra o primeiro trimestre, as pessoas esperavam 0,9%, e foi 3,3% contra o segundo semestre do ano passado, a demanda cresceu 4,7%. Então, note, é uma economia com muita demanda, a demanda cresceu muito mais do que a produção. Ora, se a demanda está crescendo muito mais do que a produção, para onde está indo? Evidentemente está indo para exportações líquidas, que está caindo, porque a gente está importando cada vez mais. Mas não é tudo que eu posso exportar, William. Entende? Eu exporto máquinas. Então, evidentemente, além de gerar vazamento para as exportações líquidas, está gerando pressão sobre serviços. Por isso que o Sérgio falou, olha, se nós tínhamos alguma dúvida que era um momento que vai se iniciar um ciclo de alta juros, essa dúvida acabou. Não é porque os economistas são os caras meio ruins e tal. Os jornalistas também. É porque a gente olha principalmente essa defasagem, essa enorme distância entre o crescimento da demanda e o crescimento da oferta, sinaliza que vai para preço.